Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje, mais uma vez, eu tenho a grande honra de trazer aqui meu amigo Paulo de Jesus, não à toa, imortal, cadeira 37. Aliás, achei linda essa cadeira, que é da Vicentina de Carvalho, maravilhosa, da Academia Santista de Letras. E aqui vai meu abraço grande para o presidente Eustácio, meu amigo Alves Pereira Filho, meu amigo querido de muitos anos, veio num dos primeiros programas, quando ele ainda era vice-prefeito, para falar de um assunto que ele entende muito, que é dependência química. Já voltou aqui outras vezes para falar do mesmo assunto, Setembro Amarelo, e para falar da Academia Santista de Letras. E hoje nós vamos falar aqui do livro do Paulo de Jesus, que já está aqui na minha mão, só esperando a dedicatória, Tribuna de Crônicas. Ele vai explicar para a gente essa história, por que Tribuna de Crônicas, e tudo o que está por trás de se escrever para um público e para transformar. É esse, no meu entendimento, a grande função da literatura e da escrita, é transformar o outro. E eu vou passar essa bola para o meu querido amigo. É verdade? Escrever transforma o outro? Conta a tua história todinha, vamos lá. Escrever transforma o outro e transforma principalmente quem escreve. Perfeito. Porque é uma jornada de muita alegria, que eu me sinto realmente bastante orgulhoso, porque não é fácil, né, você escrever durante, lá se vão 130 semanas seguidas em A Tribuna. Toda semana, a gente antes de começar o programa, falei, como é que você consegue atingir, primeiro, temas tão importantes, uma simplicidade muito grande, uma objetividade muito grande. Você sabe, toda semana eu mando um elogio para você, sim. Você diz, não, você é muito generosa. Não é verdade, eu sou justa, porque os teus artigos semanais, é muito difícil escrever semanalmente. Sempre você achar uma inspiração, algo que te mova, te emocione, para você pôr numa crônica, e você tem endereço certo. Que eu percebo, você é uma pessoa que, como eu, gosta dos jovens, trabalha com jovens, dá aula para os jovens, e isso aqui é um caminho. Sem dúvida, é um trabalho que eu falo bastante a respeito de direito, não é? De direito penal, de legislação, até em razão da minha atividade. Enquanto advogado criminalista, nós acabamos tocando mais em questões jurídicas, até naturalmente. Mas eu falo também de tantos outros assuntos, né, das coisas do coração, da rotina, do dia a dia, a respeito de empreendedorismo, de educação. Você tocou numa palavra, Rosilma, que acerta em cheio no que eu sinto, no meu coração quando eu escrevo, que é a palavra simplicidade, não é? Eu gosto de desconstruir. Eu sou professor há 15 anos, sou titular da cadeira de Direito Penal da Católica de Santos há mais de 10 anos, e eu sempre tive essa preocupação de desconstruir esse aspecto de cátedra, esse distanciamento do professor e aluno. Ao contrário, eu deixo bastante claro que a minha posição de professor, ela é absolutamente fruto de um trabalho, e quaisquer alunos que se comprometam a estudar, a ler e tenham esse objetivo alcançarão. Então eu penso que hoje as pessoas que têm um espaço na televisão, na rádio, numa universidade tão importante como esse programa, que eu agradeço mais uma vez o convite, tem que aproveitar para trazer as pessoas para esse espaço, sabe, de conhecimento, de saber e de que podem realizar, de que é possível escrever toda semana, estudar, ter o êxito profissional, construir uma família estruturada, enfim, quaisquer sejam os sonhos que a pessoa possam. A minha filha, eu sou suspeito, né? Minha filha. Mas você sempre publica, eu noto isso também. Você sempre publica seu fim de semana com a família. Sim, então você tem valores que são importantes, porque os jovens estão meio perdidos, né? O que é importante, né? Então você põe isso, a família é importante. Nós estamos vivendo um momento, né, que nós discutimos legalização das drogas,
por exemplo, que é algo que, assim, essencialmente, aqueles que defendem, aqueles que não defendem, concordam de que droga faz mal. Então, nós, ao invés de discutirmos literatura, aprimoramento moral, intelectual, espiritual, discutirmos coisas que podem edificar as pessoas, que nós possamos melhorar, nós ficamos discutindo a possibilidade ou não de botar mais droga dentro do organismo. Então, quer dizer, há uma inversão de valores, Rosilma, que, infelizmente, é uma realidade na sociedade, e nós que estamos na linha de frente da formação das pessoas, na universidade, nas escolas, nós temos o papel fundamental de mostrar para esses jovens que, olha, não vamos ficar falando de droga, não, vamos falar de ler, vamos falar de estudar, vamos falar de ter uma profissão, vamos falar de construir uma família estruturada, vamos falar de melhorar as pessoas que estão ao nosso redor, melhorar a sociedade. Então tem tantos temas positivos que nós podemos tratar, né? Tratar das questões que dizem a nossa intimidade espiritual, enfim, tanta coisa bonita que a gente pode desenvolver. A gente fica discutindo questões que são para destruir, ao invés de construir. Então, e pessoas bonitas também, né, Paulo? Porque, infelizmente, a nossa mídia não é de hoje, a gente sabe. Quando a gente era pequeno já se falava, isso aí é imprensa marrom, o jornal que você torce espirra sangue, porque sempre houve um investimento, nem todos os veículos, em assuntos trágicos e matança, assassinato, enfim. É importante esse tipo de notícia? Até para você tomar cuidado com a sua segurança e tudo isso. Mas não só, né, Paulo? Sim. Não só. O mal, ele é muito mais, o mal ele é mais barulhento. Sim. Apesar do bem ser maior. O bem é maior. O bem é maior. As pessoas boas, comprometidas em fazer o certo. São em muito mais maior, mas o mal é muito mais barulhento. Então por isso ele dá mais like, mais clique, dá mais corte na internet. Verdade. Muito mais do que um livro, por exemplo, tratando de questões do coração, questões que vão edificar as pessoas que estão lendo. Sim. Então nós temos essa missão, esse trabalho de formiguinha, viu, Rosilma? De levar conhecimento. O seu programa tem esse papel fundamental na nossa região e nós temos que discutir muito isso e trazer luz para essa situação de trevas que acontece em muitas situações da nossa sociedade. Como é que surgiu a ideia, o convite de você começar a escrever essas crônicas e depois virar livro? Como é que é isso? Conta para nós. Um passo anterior, né? Desde que eu descobri que uma pessoa tinha que ter uma profissão, que ser advogado criminalista. E entre tantas pessoas que eu admiro, né, tá o professor Vicente Cassiani, que além de um brilhante advogado criminalista, foi cronista de A Tribuna durante mais de 50 anos. Então, eu cresci vendo o Tribunal do Júri, vendo as crônicas, ele escrevendo tão brilhantemente todas as semanas. Isso, de alguma maneira, me inspirou para que eu pudesse realmente dar andamento a isso. E um convite generosíssimo do Alexandre Lopes, que é um jornalista talentosíssimo, uma visão de futuro ligada à multiplataforma, um amigo querido, me convidou para assumir uma coluna todos os sábados em A Tribuna. Eu aceitei o desafio e lá se vão 130 semanas, sem falhar, graças a Deus, escrevendo. E para completar, não é? Passados mais de 100 semanas, o Grupo A Tribuna completa 130 anos esse ano. Então, em razão das festividades desse aniversário, eu publiquei esse livro, Tribuna de Crônicas, em homenagem ao Grupo A Tribuna, para referendar esses 130 anos de absoluto sucesso na nossa região. Então, essa foi a história que levou a esse livro que está em suas mãos. Muito bacana. E eu acompanho sempre pelo LinkedIn, né? Vejo, leio, né? E aí você já dá o link para ler o completo, né? E sempre mando parabéns, porque são textos, primeiro, temas que me tocam. Então, eu acho que você é muito feliz quando você escolhe os temas. E eu acho que isso vem justamente da sua interação com o jovem. Eu acho que você, quando interage com o jovem, você sente a necessidade e aí, então, o tema vem e aí vem a inspiração. Eu acho que deve ser mais ou menos por aí. E também pelo jeito que você escreve, porque algumas pessoas escrevem de uma forma... Não vou criticar aqui, não, mas eu acho que são pessoas que usam a literatura para mostrar mais a sua habilidade em dominar a técnica de escrever do que propriamente transmitir uma mensagem e ter um público alvo daquela mensagem. Sim, então há escritores que são desse primeiro jeito e outros que são, ouso dizer, do nosso jeito, mais simples
e mais amoroso, emocionado, querendo modificar a ponta lá. Não estou dizendo que às vezes nem sempre a gente consiga. Sim, claro. Mas é a nossa má intenção. Então, eu fui brindado com convívio com grandes advogados criminalistas, né? Eu não sei o que acontece aqui na água da nossa região, que nós temos aqui, os advogados acabam se notabilizando no estado de São Paulo e no Brasil inteiro. E eu fiz estágio durante praticamente a faculdade inteira com o Dr. Walter de Carvalho, inclusive, que foi membro da Academia Santista de Letras. E ele entre tantos outros ensinamentos, né? Ele me passou esse que eu considero fundamental e vai ao encontro daquilo que você está dizendo com muita maestria. É dever do interlocutor se fazer entender. E assim eu funciono nas aulas, assim eu funciono no tribunal do júri, perante os jurados, e assim eu funciono quando vou compor as minhas crônicas. Eu não estou preocupado em mostrar conhecimento de palavras que eventualmente não são nem muito usadas atualmente. O meu objetivo é que as pessoas consigam ler, consigam sentir e entender o recado, porque é meu dever, eu não estou ali para me exibir. Eu estou ali para dar um recado, mandar uma mensagem, tocar o coração das pessoas. E às vezes em pontos eu recebo muito feedback das pessoas que leem as crônicas, inclusive o seu é sempre muito positivo, no sentido de trazer aspectos que eu mesmo não tinha pensado quando escrevi. Fala, caramba, me tocou nesse ponto, nesse. Eu falo, caramba, não tinha pensado. Olha que fruto positivo. Né? Você, quando joga uma semente no solo, você não imagina exatamente como a árvore vai se desenvolver. É exatamente como funcionam as crônicas. Você não sabe como aquela pessoa que está ouvindo, que está lendo, ela vai receber. Então a minha preocupação, Rosilma, nunca foi escrever bonito, né? Minha preocupação sempre foi escrever certo, no sentido de conseguir mandar a mensagem, as pessoas entenderem, enfim, tem sido bastante positivo isso. Tem um ditado... Eu não tenho certeza se foi o Drummond que falou, mas eu guardei muito o sentido do que ele falou. Se não foi o Drummond, foi a Clarice. A Clarice, por exemplo, escrevia muito simples. Só que o tema que ela abordava era de uma espinhosidade, né? Era de um sofrimento que acaba ficando até difícil de você entrar naquela pele, porque era uma pele difícil de se entrar. Mas a frase é a seguinte: falar difícil é fácil, o difícil é falar fácil. Exatamente. Nós temos, e a Clarice dizia assim, escrever é como quebrar pedras. Porque para você escrever, você que tem uma cultura, que você já leu muito, você escrever tudo aquilo que vem na sua cabeça é fácil. Mas você transformar esse discurso em alguma coisa palatável para o seu público-alvo... Isso é o mais difícil. Essa muito parte, difícil. Respondendo a sua pergunta, o que é mais difícil? É você transformar a sua ideia em palavras de uma maneira que as pessoas te entendam. Exatamente como no discurso, no júri, como numa aula que você vai ministrar para os alunos entenderem. Não adianta eu chegar numa aula, por exemplo, para alunos de terceiro ano, falando como se eu estivesse falando numa dissertação de mestrado. Perfeito. Então você tem que aprender a sintonizar, como no rádio, na frequência adequada para aquele que está te ouvindo. Então não adianta nada você escrever textos aí cabeludos, vamos dizer assim, difíceis, que as pessoas não entendem nada. Quer dizer, então você acaba não cumprindo o seu papel, que é de escrever fácil e escrever de uma maneira que as pessoas entendam. E ser transformador, né? Porque muitas vezes até você nem escreve, você lança o desafio e as pessoas ficam encucadas com aquele desafio e vão atrás e na outra aula te trazem aquele desafio resolvido. E não são só elogios, são críticas também. Olha, eu não concordo com o seu pensamento, eu acho que são muito edificantes as críticas, principalmente quando a gente toca em assuntos jurídicos, de polícias, de criminalidade, de legislações. Vêm opiniões realmente contrárias que sempre edificam, sempre contribuem, desde que respeitosas, são sempre um retorno muito bom. Nós vamos fazer um rapidinho intervalo, voltamos já já.
Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Você já passou por isso? Conhece alguém que esteja passando? Se você já sofreu alguma violência na internet, não sabe o que fazer nem como denunciar, nós podemos ajudar. A SaferNet oferece um canal gratuito de orientação e apoio, além de explicar o passo a passo de como denunciar crimes na internet. Você será atendido por um profissional, com respeito, anonimato e estrito sigilo sobre tudo o que for dito. Juntos, vamos fazer da internet um ambiente mais seguro, onde todos possam exercer sua liberdade com responsabilidade e respeito. Entre em contato com a gente, estamos prontos para te ajudar. Helpline SaferNet. Navegar com liberdade é navegar com segurança. Voltamos e o Paulo vai falar sobre uma crônica dessas tribunas de crônicas sem textos publicados, que por sinal está na Livraria Martins Fontes, eu vi tudo, eu vejo tudo que você publica. Quem quiser adquirir está lá, vale muito a pena. Propaganda, olha lá. Textos leves, mas muito profundos. Garoto e tem aqui, generoso. Olha lá, tá vendo? E tem aqui uma crônica a respeito do que a gente comentou aqui no primeiro bloco. Vamos brincar para sempre, filha. Como é que é isso? Bom, essa crônica, ela é, a maioria, sempre as pessoas, tocou muito as pessoas, teve grande repercussão, porque ela trata de um aspecto pessoal muito valoroso para mim. Eu sou filho único. Sou filho único, não sou mimado, né? Apesar dessa má fama que os filhos únicos levam. Mas essa má fama que os filhos únicos levam, até porque na minha casa ninguém faz festinha pra mim, nenhuma realização. Ao contrário, eu acho que isso acaba sendo estimulante, sabe? Sim. Quando você não tem muita festinha para suas conquistas, as coisas parecem que andam de maneira melhor. Por isso que eu faço assim com a minha filha. E ela, por enquanto, é única. Ela é filha única. Ela é filha única. E justamente sobre isso que a conversa aconteceu. Ela estava brincando, ela é uma criança que eu considero muito feliz, ela sempre divertida. E eu disse para ela, eu falei, olha, eu gostaria de ter a mesma idade que você, ser criança ao seu lado e ser seu amigo, porque você é uma amiga muito generosa, as crianças adoram ela. E para eu poder brincar com você, porque quando eu tinha a sua idade, eu falei para ela isso, ela tinha 7 anos. Eu não tinha com quem brincar, às vezes brincava na escola, brincava com os amigos da rua, mas em casa, quem é filho único sabe, acaba brincando sozinho. Sim. E aí ela me respondeu de uma maneira que eu fico bastante emocionado. Ela disse, papai, nós vamos brincar para sempre juntos. Então esse foi a partir daí que eu escrevi essa crônica. Está disponível aqui no Tribuna de Crônicas. Quem quiser saber mais, que adquira o seu exemplar. Mas esse menino é marqueteiro, viu? Mas eu sou testemunha, eu leio sempre as crônicas dele. Não li desde a primeira, infelizmente ainda não conhecia o Paulo, mas a partir do momento que eu o conheci, comecei a acompanhar o trabalho dele e é um trabalho muito bacana. Por que que é bacana? Por tudo que a gente conversou aqui. Você lida com jovem, a gente quando lida com jovem, a gente se transforma. Sim, isso é maravilhoso, né, Rosana? Eu comecei a dar aula de Direito para Criança, eu tinha me aposentado. Maravilhoso. Comecei a segunda vida. E aí, né, fui professora do Leonardo Delfino, que vai vir no próximo programa, não perca. Que também vem trazer o livro dele maravilhoso, Profissional do Futuro Agora. Olha, só o título já é maravilhoso. Já é maravilhoso. Mas quando eu comecei a dar aula de Direito para Criança, porque Direito mudou minha vida, foi minha segunda faculdade, mudei completamente. Era uma pessoa que eu achava a injustiçada da terra. E quando eu fui fazer Direito, eu falei, meu Deus do céu,
me encontrei. Mudou a minha cabeça. E aí, até hoje, né, eu entendo o mundo muito melhor por meio do direito. Falei, poxa, se eu mudei depois da segunda faculdade, depois de aposentada, o que será que acontece com uma criança que entra na escola e começa a aprender direito? Seu projeto é maravilhoso, né, Rosilma? Então, Leonardo foi uma das minhas primeiras vítimas, porque quando eu dei aula para ele, ele estava no último ano do ensino fundamental 2, já indo para o médio. Foi meu aluno só 1 ano, né? Mas nós fizemos um trabalho de formação de quem nunca tinha tido direito. É um trabalho aberto, você pode aplicar em qualquer pessoa que nunca teve direito, até um adulto, né? E começa desde lá os princípios gerais do direito e vai até a análise do artigo 5º da Constituição comparada com a Declaração de Direitos da Criança, né? Fiquei 7 anos sem dormir porque as inspirações só vinham de madrugada. Então, você que trata de criança, trata de adolescente, jovens adultos, quando você está na frente da classe, você sente uma responsabilidade danada, não é verdade? Sem dúvida, Rosilma. Em especial porque a gente tem que... Há uma mentalidade de escassez no nosso país, né? As pessoas, elas perderam a capacidade de ter esperança de uma vida melhor através da educação, né? Parece que hoje você não tem muitas alternativas. Tanto é que o crime organizado regimenta os jovens da periferia, desgraçadamente, ou aqueles que têm condição, muitas das vezes não se veem encantado pela literatura, pelo conhecimento, porque consideram um caminho muito longo, muito difícil de se obter sucesso, e é assim que é mesmo no Brasil, infelizmente. Então nós temos que, de tijolinho por tijolinho, irmos construindo essa mentalidade de que é possível, através do trabalho, da educação, de uma mudança de mentalidade da sociedade brasileira, de acreditar que a gente pode realmente dar esse passo, sabe? Acabar, como eu acabei perdão da redundância, né? Essa mentalidade de escassez, de que não é possível prosperar, uma mentalidade às vezes que a gente coloca o povo lá para baixo, sabe? Através da educação e do trabalho, de uma mudança de atitude, de mentalidade, nós podemos colocar essa juventude que a gente lida, principalmente na universidade, no meu caso, e você, junto às escolas, para que nós consigamos dar esse salto, sabe? O Brasil tem que deixar de ser esse país do futuro, de um futuro que nunca chega, né? Para que seja o país do presente. Do futuro agora, né? Como diz o nosso amigo Leonardo Delfino. E mais, queria te falar, quando você fala em escassez, uma outra coisa que eu noto já há muito tempo, que parece que um vício do brasileiro, não sei se é a palavra correta, vício, que é desmerecer as outras pessoas. Sim. Quando eu me lembro muito bem quando eu dava aula, um aluno meu, muito bom, só tirava 10. De repente, assim, de um ano para o outro, ele começou a baixar a nota. E eu conversando com ele, eu falei assim, o que está acontecendo com você? Você sempre tirava 10, era um menino brilhante, o que aconteceu, né? Principalmente na minha matéria, que era uma matéria que não era, eu não cobrava resultado, eu cobrava pesquisa. Então, quem fazia pesquisa tinha nota. Não fazia prova também, porque direito, como é que eu vou fazer prova de direito? A melhor resposta para direito depende para criança de ensino fundamental 2. Então eu dava pesquisa, apresentação de trabalho, debates e tal. E esse menino falou para mim, professora, eu tive que baixar minhas notas porque eu estava perdendo todos os meus amigos. Quando eu tiro nota alta, eu escondo. Eu e ele, assim, na mesa, né, do professor, chamei. Essa mentalidade tem que ser combatida, porque a excelência denuncia os outros, né? No Brasil, infelizmente, a pessoa fazer sucesso em qualquer área, são perseguidas. A intenção é você destruir essa pessoa. Peguem os grandes ícones de todas as áreas do Brasil, sempre a nossa sociedade procura de alguma maneira desconstruí-la da pior maneira. E da mesma maneira é na sociedade em comum. Se você dá um passo, se você melhora de vida, as pessoas interpretam como uma denúncia do próprio fracasso, da própria incompetência. Sim. Então começam a atacar essa pessoa. Foi o que aconteceu com o seu aluno. Então, essa mentalidade brasileira, ele era novinho, ela tem que ser vencida. 12, 13 anos, já estava sentindo isso. E eu acho que você deve conhecer um trecho de um discurso do cara, foi presidente da Embraer, quando ele estava na Suécia. E isso aí você acha em qualquer YouTube da vida, de vez em quando aparece, o Osiris Silva. Osiris Silva. Ele disse o seguinte, uma vez eu perguntei para os suecos por que
que o Brasil não tinha nenhum Nobel, porque Ele vários respondeu, foi no Roda países... Viva, ele respondeu essa entrevista. Isso foi no mesmo, Roda Viva. isso mesmo. Vários países da América Latina têm Nobel, Argentina tem só vários. o Brasil não tem nenhum. Aí o sueco disse, é porque o Nobel, ele tem muito assim, mais ou menos como a academia, tem campanha Claro. e tal. E os brasileiros nunca fazem campanha para Ao os contrário, ele mencionou esse detalhe na entrevista. Mencionou. Falou, ao contrário, começam a apontar defeitos na tese. Não é Quer horrível? dizer, essa é uma mentalidade É horrível isso. que nos é dada, e nós temos que virar esse código, essa programação, de todos os brasileiros. A gente tem Sim. que mudar isso. Sim. Nós temos que ficar felizes, nos regozijar do sucesso alheio, da prosperidade, Como daquilo é que alguém se pra comporta crescer, assim, que é né? um país de futuro, que é um Claro. país que brilhe? Não, Acabamos não é sendo possível. educados de uma maneira a sempre depender do Estado, a sempre de alguma maneira ficar de pires na mão para alguém lhe dar algo. Isso é uma mentalidade que tem que ser combatida. A gente tem que fazer com que as crianças e jovens entendam que elas são capazes de produzir o próprio sucesso, de escrever seus livros, de dar as suas aulas, de se formar na faculdade, de dar prosperidade para sua família. Até na empresa, o empregado fala, olha, eu nem sou muito ruim e procuro não ser muito bom, porque se eu aparecer ou para baixo para cima, eu sou mandado embora. Horrível Então, é isso. uma mentalidade que precisa ser mudada. Isso, Predatória, né? predatória. Predatória. Dos sonhos, de uma construção de uma sociedade melhor. Eu trato muito desses temas, eu trato nas minhas crônicas, assim, para de alguma maneira cutucar, para que a gente consiga realmente virar essa chave, sabe? Não dá mais para viver dessa maneira. Você progride um pouco, a pessoa tem sucesso, ela está roubando, ela está praticando algum ilícito, ou ela está passando alguém para trás. Nunca é um mérito. Se uma mulher sobe na carreira, é criticada. Nós vivemos uma sociedade machista. Sim. Todas as mulheres que têm sucesso, de alguma maneira, acabam sendo criticadas por isso. Isso Deve estar aí... abandonando a sua casa, deve estar abandonando o marido. Perceba? Então, nós somos muito críticos, de uma crítica destrutiva, não construtiva. Sim, isso é muito ruim. E para os jovens, eu acho que é muito desestimulante. Meu amigo, infelizmente, olha lá, encerrar, mas vai voltar mais vezes. Foi um prazer, uma honra. É um prazer conversar com você, essas ideias aí tão transformadoras de que a gente tanto precisa. Poxa, volte sempre, Tô à meu querido amigo. Estou à disposição, Rosilmo, uma honra. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem, 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube, no nosso canal Jovens Pensadores, para você assistir e rever quando quiser. Até o próximo programa, se Deus quiser. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com.